Fala, protagonistas! Sejam muito bem-vindos a mais um PZCast, um podcast de protagonistas para protagonistas, enfim, espero que vocês aproveitem muito o episódio de hoje. Eu me chamo Lucas, sou fundador da Protagonize e host desse podcast. Estou aqui com o Gerson, nosso Headhunter. E aí, Gerson? Estamos mais um episódio aí, vai ser fantástico hoje, vamos lá. Não tenho dúvida. E por conta disso, não deixa de seguir, curtir, compartilhar, comentar suas impressões sobre o podcast. Espero que você aproveite muito. E nesse clima, estamos aqui hoje com o Leomar Carvalho. O Leomar, né, a gente convidou ele, porque o Leomar ele é a primeira referência de gestão que eu tenho na vida, né? O Leomar, assim, das pessoas que passaram pela minha vida, que inspiraram e tudo mais, ainda na época de Eucatur, Leomar, você, enfim, né, eu via você muito sereno, muito sério, e eu olhava, peraí, esse cara é diferente, né? Quando a gente ia conversar e tudo mais, sempre com palavras muito claras. Leomar, espero que a gente tenha uma conversa muito boa, seja muito bem-vindo, e hoje a gente vai falar com o Leomar sobre liderança, gestão, e não é só negócios, pessoal. Então, o Leomar está incluso hoje, né, em vários negócios, em várias vidas, vários CNPJs, mas ainda assim consegue equilibrar a vida com várias outras atividades. Então, a gente quer um pouco dessa senha, porque a gente vai sendo emergido, né, ainda mais com o advento das redes, vai sendo emergido com tanta coisa para fazer, com tantas obrigações, e a gente não pode esquecer que a vida é um equilíbrio. Tem hora, sim, da gente ir lá, plantar, dedicar, produzir, mas tem que ter a hora também de colher e aproveitar isso e se conectar com pessoas importantes. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Leomar. Vou deixar você apresentar quem é o Leomar. Bacana, né? Eu acho que eu primeiro sou contador, amo ser contador. Meu sonho desde menino era ser contador. Então foi uma das coisas que eu realizei com muita paixão e não consigo me desapegar nisso. Não, hoje, graças a Deus também, né? Através de ser contador, hoje sou empresário. Né? E hoje também estamos aí com o Instituto Evolução, né? que a nossa pegada hoje, eu até entendo que essa pegada aí envolve a questão empresarial, ela também envolve a questão social, que eu amo também, né? De paixão, e acima de tudo gosto muito de família, sou casado, né? Então tenho a minha família, a minha esposa, Carol, minhas 3 filhas. Então é isso, né? Em resumo, é isso, né? E assim, a gente teve aí a grata oportunidade, né, de trabalharmos junto, uma experiência muito, muito boa, né? Trabalhando para muitas empresas, muitos problemas, né? Então isso foi uma escola fantástica, né? Que eu tive essa oportunidade, dou graças a Deus, que é melhor do que eu tivesse feito 10 faculdades, né? Então, cada problema que eu vivo hoje, eu já passei a experiência. É muito legal, bacana. Já tem coragem. Que legal, que legal. Ô, Leomar, e assim, problemas a gente tem que resolver todo dia, isso é natural, né, do ser humano. Mas me fala um pouco, como que você vê os problemas e tudo mais, mas a importância da gestão para resolver esses problemas? Qual que é a visão que você tem sobre gestão? Primeiro a gente tem que ver os problemas, né, não do ponto de vista de ser resolvido. Porque eu costumo dizer que o problema ele acontece no passado. Então, uma vez que ele acontece no passado, você não consegue mexer nele. Ele já aconteceu. Então, o problema ele sempre é um educador, né? Então, a gente não pode se estressar com isso, não pode ficar ansioso com isso e não pode deixar os problemas tomar conta. Então, cada fato que ele vai acontecendo no nosso dia a dia, ele é uma forma de você se especializar, né? De você ir aprendendo todos os dias. Então, às vezes as pessoas perdem muito essa oportunidade de aprender com os problemas. Elas querem resolver os problemas, né? Então, naquilo que você quer resolver os problemas, você fica amarrado no passado, né? A partir do momento que você aprende com os problemas, você olha para frente, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito, muito chateadas com isso. E eu também costumo dizer que em termos de gestão, né, até quando envolve muito a nossa vida pessoal, né? Então a gente não pode ser hiperativo, a gente tem que ser proativo, né? Hiperativo é aquela pessoa que quer fazer tudo e quer abraçar tudo e aí ele acaba não fazendo nada, né? Então ele acaba muitas vezes comprometendo a qualidade de vida familiar dele, a qualidade, inclusive empresarial mesmo, né? Porque hoje você lida com cliente, você lida com funcionário, né? Então você lida com uma série de público. Então eu penso que a gestão ela já começa por aí. É você saber fazer gestão da sua vida. Não ser hiperativo, ser proativo, não se amargurar, né, com os problemas, né, ver os problemas como uma fonte de solução,
Né? Então, é por aí que eu acho que você vai tornar a vida mais suave. Aí a partir daí você consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma coisa também que eu gosto de fazer, inclusive na minha vida, é somar coisa que não me tome tempo, mas que colaborem um com o outro, né? Então, na medida que eu vou crescendo empresarialmente, eu vou pegando coisa que me soma, não que me diminui. Então, eu tenho um escritório de contabilidade, que ele faz a contabilidade da minha empresa, então eu vou... Né? Aí tem um lado social, então eu vou agregando isso. No final, eles vão me dando mais tempo para mim, embora tenha mais coisas, mas aí eu tenho mais tempo, né? Mas aí que está a sacada da gestão, né? Essa parte aí me interessa bastante, né? Por mais que você trouxe muitos conhecimentos importantes, né? Então, essa proximidade com o problema, né? E eu acho que na nossa vida hoje a gente é muito averso ao problema, né? O problema vem, a gente faz de tudo para expelir. Eu queria saber, foi sempre assim? Você sempre viu o problema como uma fonte de aprendizado ou foi depois de... Por incrível que pareça, né? Eu tenho uma frase que... essa frase não é minha, mas até dá uma propaganda da GNT, né? Que o que nos move não são as respostas, são as perguntas, né? Então, assim, na medida que tem um problema que você não sabe resolver, então você vai aprender com ele. Na medida que tem um problema que você sabe resolver, né, você contribui para as pessoas. Então, ao mesmo tempo, porque assim, dentro de uma gestão, você também tem que trazer essa segurança para as pessoas que estão ao seu lado. É o que é contribuição, né? É porque, geralmente, quando acontece um problema na empresa, a primeira pergunta que se faz é quem é o culpado. Quem fez isso? Né? Quem fez isso? E é interessante, porque eu não consigo falar sem citar a Bíblia, né? Porque o primeiro cara que errou, Adão, né? Na hora que Adão erra, né? Deus não pergunta, ei, doido, o que você fez? Por que você fez isso? Não, Deus pergunta assim, ei, onde você está? Onde você foi parar? Porque assim, cada situação, cada problema, ele te leva para um lugar. Então a primeira questão que você tem que saber é onde é que você foi parar. Porque a partir do momento que você souber onde você vai parar, aí você traça o seu destino novamente. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é essa tranquilidade que a gente tem que ter em relação aos problemas. Né? Saber onde que os problemas nos levou. Né? E aprender com os problemas e compartilhar os problemas. Né? Você aprende ou você ensina. Pronto, é isso, né? E aquilo, né, Leomar? Ok, a gente vai procurar o culpado, fazer não sei o quê, colocar na estaca... Tá, mas quem que vai resolver? Porque enquanto tá todo mundo procurando, quem que tá resolvendo? Exatamente. Então, esse conceito realmente, né, de intimidade com o problema, de ao invés de ir fazer caça às bruxas, vamos, caçar soluções, né? E se for o caso, redirecionar a rota, os objetivos, fantástico, fantástico. Mas para isso precisa de alguém maduro no processo, que é esse gestor, né? E esse gestor, quando você começa a falar de, eu pego várias coisas para fazer, né? Eu busco organizar elas e ter clareza de onde cada coisa está indo, vejo com muita relevância, mas vejo muito raro hoje no mercado. Sim. Né? E essa ânsia de resolver tudo a toque de caixa, e às vezes a gente está, ao invés de resolvendo problemas, criando mais problemas, é o que a gente vê muito. Como que a gente equilibra isso e o que o gestor ele precisa, né, para ele, às vezes, acelerar, tirar um pouco do pé do acelerador e ter clareza para essa solução de problemas paulatina? Olha, eu costumo dizer que, igual, por exemplo, qualquer empreendimento, porque nós somos liderança. Qualquer pessoa é a liderança, né? Se você está em casa, está liderando seu filho, está pilotando a casa, você é uma liderança em algum lugar. Então, na hora que a gente está exercendo esse papel de liderança, a gente tem que ter uma certa tranquilidade, né? Porque geralmente o que acontece? Toda vez que acontece alguma coisa, o líder ele vai determinar muito o ritmo de quem está em sua volta. Não importa se é um, se é dois. Né? Então, na medida que você traz essa paz para as pessoas, no sentido de falar assim, não, beleza, aconteceu o problema, agora nós vamos resolver o problema. Né? Já começa por aí, né? Independente, porque assim, mesmo quando eu estava lá começando na contabilidade, né, que era aquilo que eu queria, na maioria das vezes que, por exemplo, eu me encontrava com um problema,
eu não me desesperava. Eu sempre tive essa característica. Eu olhava com o problema como uma oportunidade. Né? Então, eu não fazia isso. Eu falava, puxa, eu posso aprender isso. Eu posso resolver isso. E na medida que você começa a fazer isso, as pessoas que estão ao seu lado, automaticamente, na hora que acontece um problema, ela vem para você. Você está entendendo? Por quê? Porque às vezes você não tem solução para o problema. É aquilo que eu falo, os problemas eles não são solucionáveis. Ele aconteceu, você não tem como mexer, mas você tem como traçar uma nova meta ali. E às vezes o que eu vejo na maioria do gestor, por essa situação de lidar com as pessoas de um modo incisivo, de querer resolver o problema ou de querer achar um culpado, as pessoas parecem que trabalham muito tensa e isso dificulta elas, muitas vezes, de ser aquela pessoa proativa. Muitas vezes de você não ficar na caixinha. Né? Então, isso é muito importante, essa interação que a gente tem com as pessoas, de trazer paz e, ao mesmo tempo, não coagir essas pessoas. Né? Leomar, tem uma fala muito rica do Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, que ele fala do círculo de segurança, que ele traz que as pessoas, todo ambiente de trabalho, né, a gente está sendo sempre exposto a um desafio que necessita de criatividade. Uhum. E quando a gente é exposto a isso, a gente precisa de um círculo de segurança que vai permitir a gente ir lá e colocar o nosso tempero. Né? E o que é colocar o nosso tempero? Ter proatividade, iniciativa, tentar e assumir o risco do erro. Mas o porquê que as pessoas fazem pouco isso? Porque esse círculo de segurança está fragilizado e por conta dessa fragilidade do círculo de segurança, a pessoa ela tem medo de, se eu for fazer isso, vou ser penalizado. E essa penalização trava a pessoa. E aí a pessoa ela acaba sendo extremamente reativa e só fazendo aquilo que o chefe manda. E depois vem um pensamento muito forte. E ó, você que está assistindo aí, lembra de algum episódio assim, que quando o chefe vai lá e fala, mas eu queria que você fizesse isso. Vem o gatilho na cabeça da pessoa. Putz, eu pensei em fazer isso. Por que eu não fiz? Mas o ambiente hostil, ele trava as pessoas. Interessante que quando nós estávamos fazendo o cadastro do Instituto, né? Que não é uma etapa fácil, né? Porque nós constituímos o Instituto e nós tínhamos que cadastrar ele no Conselho para receber os recursos, né? E aí mandamos toda a documentação. E de repente recebemos um e-mail lá arrebentando, né? Nossa, está errado, isso não pode ser, tá aquele monte de coisa. E caiu na nossa caixinha lá, então eu tenho as meninas, né, que estão comigo, né? Que são minhas sócias, né? E elas olharam para aquilo e eu vi que falou, e agora, né? Isso aqui não tem solução. Eu falei, não, fica tranquilo, tá tudo no controle, a gente vai responder tudo isso, mas eu nem sabia por onde começar. Mas é da segurança. Sim, mas no primeiro momento, porque é o seguinte, porque se no primeiro momento você joga o medo trava. É isso aí. O medo trava a pessoa. Então, assim, no primeiro momento, quando a pessoa erra, é interessante você não deixar ela travar. Opa, errou, vamos consertar. Depois, você vai trabalhar esses outros aspectos. É interessante que Jesus, quando vai falar para as igrejas, né, ele começa, né, numa crítica, porque às vezes a pessoa pensa que tem crítica construtiva e crítica destrutiva. Não existe. A crítica é construtiva. Toda crítica ela tem que te levar a um lugar melhor, porque se não for, é uma opinião. É isso aí. Bom, desprovido de qualquer coisa. Então Jesus, quando ele vai conversar com as igrejas, que tinha acontecendo alguns grosópios lá nas 7 igrejas, né, ele começa assim, eu conheço as suas obras. Né? Eu te conheço perfeitamente. Então, aí ele descreve as qualidades, fala, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Então ele joga a qualidade. E é natural que quando uma pessoa, você enaltece ela, principalmente ali, dentro daquele contexto, você fala assim, você começa por isso, você fala assim, cara, você é muito bom nisso, tá. Só que o que acontece? Você tá errando aqui, você errou aqui. Entendeu? Então, quando você faz isso, você abre o coração dele. Porque na medida que você vem com uma frase pesada para cima dele, ele se trava. Né? Ele nem te ajuda a resolver o problema. Então você vem elogiar ele abre o coração. Quando ele abre o coração, você fala, você está errando aqui, que é o que Jesus fala. Né? Olha, primeiro modelo de feedback estabelecido. Ele fala assim, eu conheço as suas obras. Aí para lá, descreve. Aí depois ele fala, tenho porém contra ti. Aí ele vai lá e descreve o problema.
Porém, se você fizer isso, isso e isso, você vai chegar no lugar melhor. 100% feedback sanduíche aí. Esse Jesus. Que legal, que legal. Muito bom. Essa questão também eu acho que as pessoas por falta da segurança e buscando sempre uma resposta pronta, né? Mas você não sabia como que ia resolver o negócio. Não sabia. Mas eu falei assim... Vamos lá. Mas se de repente eu chego e choco elas travam também. Eu alivio... Aí elas começam a pensar, elas falam, não, ó, tem isso, olha, dá pra fazer isso. Tá... Então elas começam a pensar comigo. E, bem, na verdade, eu não tenho a solução ali, mas nós vamos achar a solução em conjunto. Né? Vamos deixar as pessoas tranquilas pra gente achar a solução. A gente vê o tanto que o liderado ele é sensível ao líder, né? A postura do líder, tudo aquilo que vai fazer, né? E o líder ele tem que ter essa capacidade, né? De estimular as pessoas em buscar uma solução comum. Né? A liderança ela é importante justamente por isso. Porque é o seguinte, você sabe que quando acontecer um problema... Você sabe a quem você vai socorrer. Recorrer. Né? É recorrer. Não tem, as pessoas precisam ter essa tranquilidade. Então, não é que aconteceu um problema. Não, vou falar com o fulano, ele tem uma solução. E às vezes nem tem, mas pelo menos essa parte você tem que passar. É isso né? aí. Eu tenho até uma leitura sobre liderança um pouco diferente dessa questão do líder saber as respostas, né? É isso. Não tem que ser uma obrigação do líder. O líder não tem que saber as respostas. O que ele precisa ter a capacidade de conectar as pessoas certas aos problemas certos. E nessa conexão, você encontrar a resposta a partir dali. Perfeito. E é o seguinte, quando você está numa liderança, por que eu falo que as perguntas é que nos move? Né? Porque na medida que as pessoas sentem essa paz e falam assim, não, quando acontece problema, eu posso confiar nas pessoas. Ela te traz, ainda que você não tenha a solução, mas você vai aprender a solução junto com a pessoa. Então você vai criar aquela experiência. Você está entendendo? Então, por quê? Porque você permite que as pessoas cheguem até você. Porque às vezes as pessoas criam uma barreira. E assim, nós aprendemos no relacionamento. O relacionamento é isso. A nossa união ela está nas nossas necessidades. Quanto mais independente nós somos, mais distante nós ficamos. Isolados, é isso aí. É, isolado, né? Por isso que quando Deus faz o homem, faz a mulher, o que ele faz? Tá tudo perfeito, tem um mundo perfeito, tudo perfeito. Um paraíso, tá, o homem tá perfeito, a mulher tá perfeita. Ele vai lá e coloca fome. Para os dois se encontrar. As necessidades. É isso aí. Né? Então, cada um de nós tem nossa necessidade. Então, a gente aprende muito mais ensinando. Não, e tu sabe que tem um hormônio nosso, que é a ocitocina, que ela é alimentada por isso. Né? Alimentada pela caridade, ela é alimentada pelas relações familiares. Né? Então, a todo momento que a gente se aproxima da outra pessoa, quando a gente dá uma risada, inclusive, tem descargas hormonais no nosso cérebro, falando, ó, isso daqui é bom, isso é legal, isso é prazeroso, o que reforça o nosso comportamento para a gente buscar repetir isso. Né? E Lucas, veja bem, uma coisa interessante, esse dia eu estava analisando, porque o índice de microempreendedor cresceu muito, né? Então hoje as pessoas, elas empreendem muito, né? Principalmente aí com MEI, então faz muito isso. Mas tem aquele problema da pejotização também. Tem, mas aí é porque assim, toda legislação que você fala do ponto de vista tributário que beneficia uma classe, sempre tem alguém que quer tirar proveito daquilo. Não tem jeito, né? O Brasil é mais ou menos desse jeito, né? Então você vai lá criar uma legislação para o MEI, aí vem uma pessoa que não é MEI e tenta se aproveitar daquilo lá. É a mesma coisa na questão da distribuição lá na época da pandemia do valor. Então teve muitas pessoas que não precisavam daquele valor e foi lá e pegou aquele valor. Tanto é que teve muitas pessoas que teve que devolver. Teve que devolver. Mas assim, do ponto de vista de empreender, porque assim, o empreendedorismo, geralmente ele vem de uma necessidade, né? Porque às vezes a pessoa está ali na situação, o que eu vou fazer? Né? Ele vai lá e empreende alguma coisa, né? Ou de repente de uma oportunidade, porque ele está numa empresa, ele se destaca, ele fala, pô, se eu sei fazer isso aqui, então eu consigo fazer isso para mim. Então, ou de repente, também, de repente ele tem um dinheiro, ele quer investir, enfim, ele vai lá e abre um negócio, né? Só que aí o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas elas não se planejam muitas vezes para poder fazer aquilo lá. E às vezes as pessoas falam de planejamento como se fosse bicho de 7 cabeças, né? Como se fosse algo assim muito complexo, tá, e tudo mais. E a gente percebe isso até mesmo na nossa pessoa física, né? Às vezes a pessoa está passando por necessidade, está com a vida toda. E se ela pegasse um pedacinho de papel ali e começasse a anotar, olha, eu gastei com isso, gastei com isso, tivesse um pouquinho de trabalho, no final ela teria as despesas dela, teria as receitas, falar, opa, peraí, tem algumas coisas aqui que eu posso cortar. Então, ainda que você não anota tudo na primeira vez, mas você vai anotando, depois você tem ali. E vai gerando um processo de consciência. Né? Então, assim,
Essas empresas, elas, às vezes o projeto é bom, eu digo sempre que esses projetos são muito bons, mas aí só falta esse pequeno planejamento pro negócio fluir, né? E em função de não fazer, assim, ter esse pequeno detalhe, não precisa ser com um grande sistema, gera-se muito problema. Isso. Né? E esse problema, ao invés de ser muitas vezes uma solução para aquilo que ele está vivendo, ele acaba trazendo um problema muito maior, ou seja, avolumando. Inclusive para o CPF, né? Sim, com certeza. Depois, né? Ô, Leomar, essa questão do planejamento é tão importante para a empresa quando ela está começando, porque assim, tem algumas dúvidas básicas que permeiam o empresário, né? Quanto que eu vou ter que investir? Quanto que eu vou ter de retorno? Porque não é só comprar e vender automaticamente. Qual o momento de contratar outra pessoa? Os controles básicos do dia a dia, né? O que eu preciso controlar, né? É fluxo de caixa, DRE, quais impostos que eu vou pagar, qual que é o teto para mim sair do MEI, para mim começar a entrar num outro regime, né? Um simples, etc. E, cara, isso daí me parece que, assim, é 2 horinhas, sabe? De colocar as coisinhas no papel, a pessoa vai ter um monte de solução. Né? E é o que? É falta de informação ou é preguiça? Olha, eu penso que o primeiro problema que se encontra aí é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. É a primeira coisa. A pessoa, ela começa o negócio, ela não consegue separar. Então, é o erro, quase que o pecado capital. A maioria começa isso. Ela não consegue separar a PJ da pessoa física. A outra questão também é porque, assim, a gente não precisa entrar numa complexidade. Porque quando a gente vai falar, igual, por exemplo, a gente que tem uma formação acadêmica, trabalhou muito com contabilidade, tem muita coisa que a gente tem essa naturalidade porque faz parte. Mas para uma pessoa que muitas vezes ela sabe executar o serviço, sabe fazer o produto, ela não tem essa facilidade. Exatamente. Uhum. Então, assim, eu tenho um amigo que ele fazia uma coisa muito simples, mas que muito objetiva. E eu vi poucas pessoas fazer isso. Ele até abria a mão do que a gente fala da apuração do resultado dele. Ele fazia o seguinte, ele pegava ali o conta a receber, pegava o conta a pagar, pegava o estoque, né, que ele tinha um produto, e pegava a dívida dele. Então, ele sempre analisava aquilo ali, como é que estava ficando aquilo ali. Se o estoque dele estava aumentando, o ativo e o passivo. Então, ele olhava a empresa dele, uma coisa simples, né? Uhum. E aí ele acompanhava aquilo, e naquilo ali ele ia acompanhando, ele estava vendo que a empresa dele estava crescendo. Quando o negócio estava indo bem, ele falava, pô, tem alguma coisa errada, então eu preciso ver alguma coisa. Então, uma questão simples, mas objetiva. Lucas, em Lucas também, né? Citando Jesus, né? Ele fala assim, quem é que vai construir uma torre que não senta primeiro para planejar? É isso aí. Né? Então, assim... Infelizmente, tem um monte de gente hoje. Muito. Infelizmente. Muito. E você sabe o que é? Mas vezes, a chance de concluir a torre é muito baixa. É muito. Porque a gente resolve o mundo com palavras. É muito fácil. Né? Então, assim, o que a pessoa fala? Não, para construir esse produto, eu vou fazer isso, Ele desenha o mundo dele ali e fala assim, vai dar certo. É isso aí. Né? Aí ele não coloca no papel. Gente, o papel é uma coisa fantástica. Na hora que você começa a colocar, escreve seu projeto de qualquer jeito, mas escreve. Né? Aquilo que você está pensando, você vai ali e escreve. Na medida que você está lendo, você vai refazendo, e ali você tem um planejamento. Normal, não precisa de grandes esforços. E por ali você começa, e depois as coisas vão acontecendo. Até aquilo, né, no livro Essencialismo fala, né, que o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Mais forte. Exatamente. E para a pessoa ter até acompanhamento de futuro, né? Ter uma clareza da visão do todo, né? E parar um pouco desse achismo. E até falando de perfil comportamental, o perfil predominante do brasileiro é esse comunicador otimista, que vê as coisas, né, tudo fácil e tal, e acaba... Meio oba-oba até, se enrolando, né? Às vezes. E é interessante que o que eu vejo também, na maioria em grande parte dos empresários, que eles não crescem quando ele está pequeno. Eles não crescem. Eles não, muitas vezes... Se organizam quando está pequeno? Não, ele não quebra quando ele está pequeno. Né? Ele está pequeno, ele está tudo... Porque assim, quando você está pequeno, tudo está ao alcance. Está tudo na sua mão. Nos dois braços. Isso, né? Então você vai ali, você pega, está tudo tranquilo. Aí na hora que você começa a crescer, você começa a depender do outro. É isso mesmo. Né? Então, na medida que você começa a depender, aí foge da sua mão, foge da sua organização. Aí as coisas já não fluem. Então, as pessoas também têm que tomar esse cuidado. Porque às vezes ela está pequenininha e as coisas estão funcionando bem.
Tá bombando, tá, coisa e tal. Mas na medida que ele cresce, que ele vai depender de outras pessoas, aí ele já se perde. Mas aí que entra a liderança. Né? E até o pipeline da liderança do Rancharan, ele traz exatamente esse conceito, né? Que ele vai falar, ó, no primeiro nível, o seu resultado vem pelo seu próprio esforço. Primeiro nível de liderança, onde você é líder de si mesmo. Então, o que você precisa? Ter autogestão, controlar o seu tempo, controlar a sua produtividade e se dedicar. Ok, fácil. Segundo nível de liderança, você é líder dos outros. Aí, nesse nível aqui, o seu resultado não vem mais por você, vem pelas pessoas. E aí você precisa incentivar e estimular as pessoas a controlarem o tempo, controlarem os recursos e se dedicarem em prol de uma causa. Leomar, como fazer para sair desse primeiro nível, onde está tudo ao seu alcance, e conseguir ir para um segundo nível de forma saudável? Por incrível que pareça, as pessoas, elas retêm muito conhecimento e têm muito medo de passar o conhecimento. Por incrível que pareça, isso acontece muito, 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 muito. Então, assim, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para você ter alguém que ocupa o espaço, você vai ter que sair dele. Então, você vai ter que sair da cadeira, colocar alguém e ir para outra cadeira. Então, a sequência é essa. Eu lembro que quando eu comecei na Gramazon, aí quando eu cheguei lá para poder executar um trabalho, tinha uma menina lá, que por sinal é inteligentíssima, né, que é a Eliane. E aí eu cheguei lá, a gente ia mexer com a contabilidade, e o contador tinha saído, não, ele tinha falecido, né? Então eu fui para lá por causa disso, porque ele faleceu, eu fui lá executar um serviço. Aí tudo que eu perguntava para ela, ela sabia onde que estava. Eu perguntava isso, ela tá ali. Eu falei, nossa, você tem uma memória, né, muito boa, né? Aí quando eu fui conversar com ela, e aí, como é que você executa as tarefas? Tá? Não, o contador ele não me ensinava, porque ele tinha medo de perder. E ela é uma pessoa fantástica, tanto é que hoje é uma profissional extraordinária, né? Conheço ela. Então. Ela, muito bom. Aí o que acontece? A maioria das pessoas querem reter a fórmula, né? E eu lembro que teve uma vez, né, porque quando eu trabalhava assim no escritório, muito amigo ligava, né, para saber alguma coisa, ou naquela época ou ligava ou mandava um e-mail, né? E aí um amigo perguntou para mim assim, falou assim, mas por que você, toda pessoa que manda, você manda material, você ensina, tá? Eu falo, gente, é porque assim, o material que eu tenho, na medida que eu compartilho, eu não vejo problema nenhum, ele tá aí, todo mundo tem acesso a isso aí. E assim, voltando àquela frase que eu falei, o que não move a pergunta, então, porque eu tratava todo mundo desse jeito, não todo mundo me procurava. Então, quando alguém vinha com uma pergunta que eu não sabia, eu falava, eu preciso aprender isso. Então, eu sempre estava um passo à frente. Eu falava, eu não posso perder esse público é que me move, né? Adorei. Muito bom. Então, assim... Esse estímulo, né? Não posso perder esse estímulo de desenvolver, de crescer. Muito bom. Então, assim, a liderança, ela tem que passar isso para os liderados. Porque também, às vezes, você coloca um funcionário, ele executa aquilo ali bem, ele até é bem remunerado, mas aí ele não quer passar aquilo porque ele fala assim, tá, eu vou passar isso aqui, mas o outro vai tomar meu lugar. Eu não vou ensinar tudo, não se ensina tudo que sabe. Você está entendendo? Então, isso acaba, se você não aprende, se você não sobe, você acaba limitando as outras pessoas ali. Isso acontece muito, às vezes até com os proprietários. Eles ensinam algumas coisas, mas outras ele não consegue. Então ele não sai daquilo ali. Ao invés dele fazer uma boa gestão, de se preocupar com o cliente, de se preocupar com outras coisas, não, ele fica preso ali, né? Preso operacionalmente. Leomar, é uma briga assim. Toda semana a gente tem um BO desse com algum cliente. Que cara, você precisa sair do operacional, você precisa ir mais para o estratégico. O que é o estratégico, né? Um ponto básico. Sim. Ter tempo disponível para pensar em coisas novas. Perfeito. Né? E o cara tá ali querendo lançar a nota fiscal, o cara tá fazer ali... pedido. E, enfim, aí ele acaba não saindo, né, do básico, né? Exatamente. E assim, a nossa zona de conforto, e também, geralmente quando você começa ali na empresa, a empresa é pequena, é aquilo que eu falo, você tem aquela capacidade de fazer tudo. Outro problema nosso é a impaciência. É você achar que ninguém tem a capacidade de fazer aquilo que você faz. É isso aí. Esse é um problema terrível, né? E provavelmente, vamos falar do empresário aqui,
provavelmente a pessoa não vai saber fazer aquilo naquele momento. Sim. Porque você passou a vida inteira aprendendo isso, você está um passo à frente. Não é à toa que você é um empresário, né? Exato. Então, o que se espera é que você saiba um pouco mais do que as pessoas, inclusive, né? Mas tem que ter a paciência do ensinar. Não tem jeito, né? Para plantar, para colher, você tem que plantar. Não tem jeito, né? É jogar uma semente mesmo, ela vai ter que morrer, ela vai ter que nascer. Não tem jeito. E isso também eu sempre gostei de fazer. Gostei de ensinar mesmo o que eu sei. Tanto é que as pessoas, né, por exemplo, as minhas sócias, elas me dão uma tranquilidade muito grande porque elas são excelentes profissionais, né? Posso fazer um parênteses? Isso é multiplicação, né? Multiplicação total, né? Quando eu tenho um conhecimento, eu passo esse conhecimento para outro, agora é 2 com o mesmo conhecimento, né? Então, a gente não pode esquecer que tem um mandamento aí, né, nessa coisa, né? Peraí, vamos pegar 1, vamos multiplicar para 2, quem tem 5 multiplique para 10, quem tem... É importante isso. E até nas sociedades as pessoas às vezes têm muito medo de romper o negócio, de um ficar com... Sabe, eu sempre fui muito... nunca pensei nisso, né? Eu penso nas pessoas sempre do ponto de vista mesmo de agregar valores e tudo mais. Então, isso acaba facilitando a nossa caminhada, né? Porque se você ter pessoas competentes do seu lado, é uma maravilha. É uma maravilha, né? Então, se você sabe fazer alguma coisa, porque às vezes tem pessoas que ela é um excelente profissional, mas ela não consegue transmitir conhecimento. Ela não consegue formar outras pessoas, né? Então, ela acaba... né, morre com o braço curto, né? O braço curto. Ela morre com conhecimento. É isso mesmo. Né? O Leomar, a questão da sociedade é dividir para multiplicar, né? Exatamente. Me parece que isso é muito forte na sua filosofia. Muito, não tem jeito. E a gente tem que entender, aí novamente eu cito a Bíblia, não tem jeito, né? Porque assim, a multiplicação, ela se dá justamente por partir, né? Você tem que realmente partir as coisas, né? E as pessoas, às vezes, elas não querem partir, né? Elas querem só somar, né? É interessante que, do ponto de vista bíblico, não existe divisão, nem subtração, nem adição. Porque toda vez que você divide, toda vez que você subtrai, você tira de alguém. Toda vez que você soma, você também tira de alguém. Você está entendendo? Então, assim, existe multiplicação. Então, realmente, a gente tem que multiplicar. Né? Então, na medida que você reparte o seu conhecimento, você multiplica. Perfeito. Né? Então, e o conhecimento é uma coisa fantástica, né? Na medida que você reparte, ele não diminui. Ele não diminui, ele só vai aumentando. Sensacional, né? Sensacional. Da liderança, Leomar, hoje tem alguma ferramenta, estratégia, ritual de liderança que você emprega com os seus diretos? O que você daria de dica? Olha, em termos de liderança, eu sou apaixonado por relacionamento. A gente tem que entender que nós somos diferentes. Essa é a grande dificuldade do ser humano hoje. É não saber conviver com os diferentes. É tão interessante isso, porque geralmente a gente quer conviver com as pessoas iguais. A gente sempre procura aquela pessoa que é igual. Agora, quando você vai traduzir isso num corpo humano, imagine um corpo humano feito de partes iguais. Não anda, não engessa. É isso aí. Uma organização de pessoas iguais, ela não vai crescer. Então, assim, nós temos que aprender a lidar com a diferença. O principal problema, geralmente, da liderança é ele ter aquelas pessoas que ele gosta do lado dele. É isso aí. Sempre está ali, aquelas pessoas que ele gosta. Então, ele vai ser informado, o ambiente vai ser traduzido para aquelas pessoas. E, às vezes, aquelas pessoas que ele não gosta, ele acaba não tendo ouvido para elas também. Então, assim, eu penso que talvez o grande desafio de um líder é transmitir isso para os liderados. É saber conviver com os diferentes. Saber conviver. Porque, assim, a partir do momento que nós soubermos conviver com os diferentes, isso facilita muito a sua liderança. Muito. E eu sempre tive essa habilidade. Né? Porque, às vezes, até tem pessoas que falam, cara, como é que você consegue sentar e conversar com aquele cara? Aquele cara é chato demais, né? Eu falo, gente, mas assim, ele tem um assunto, você entra no mundo dele, porque
cada pessoa ela tem um mundo dela, ela tem uma visão, ela tem, entendeu? Então assim, aí eu volto a dizer, na medida em que você choca com esse mundo dela, ela se fecha novamente. Se você navega no mundo dela, ali pronto, ali ela vai se abrir, né? Porque tem pessoa que tem um temperamento mais pesado, né? Eu já lidei com pessoas, por exemplo, que era uma pessoa extremamente difícil, aquela pessoa que muito truculenta, tá, e coisa e tal. Então, na medida que você começa a lidar com essa pessoa, você começa a tratar ela, começa a levar um outro, ela vai melhorando, ela vai melhorando, ela vai melhorando. Então, assim, eu penso que talvez uma das grandes qualidades de um líder é saber lidar com os diferentes. A partir dali, as coisas vão fluir naturalmente, né? Eu acho que a gente volta um pouquinho na questão do problema, né? Porque se é tudo muito igualzinho, não gera atrito. Se não gera atrito, não gera problema, não te leva pra frente. Muito boa, muito boa. E eu acho que tem um outro viés aí, que é o do pertencimento, né? Porque uma vez que você pega as pessoas diferentes e fala, não, vem aqui do ladinho do tio aqui. Vamos conversar. A partir do momento que você conversa, que você dá atenção, que você dá ouvidos para essa pessoa, a chance dessa pessoa aumentar o senso de utilidade dela, aumentar o senso de pertencimento dela e propor mais soluções para o negócio é enorme, né? E quando você escanteia, o que acontece? A pessoa vai só se afastar mais, vai se isolar mais e nesse processo o máximo que ela vai conseguir é chegar na porta de saída e sair, né? Então é um perigo que o líder tem de se aproximar só com os idênticos, por mais que também tenha um princípio biológico disso, né? Tem o princípio da preservação da espécie, que ele vai trazer que a gente é muito suscetível aos nossos iguais. Muito. Né? E aí nessa busca por iguais, a gente acaba expelindo boas oportunidades, né, com os diferentes. É porque assim, naturalmente, a gente sempre tem as pessoas que a gente tem afinidade. Sem dúvida. Mas aí eu falo do ponto de vista de liderança, porque geralmente tem alguém que coloca, que você tem mais intimidade, né, que você coloca a cabeça no seu peito, né? Igual o João em Jesus lá. Sempre tem, mas tem um mais doido lá, que era o Pedro, né? Então, sempre tem isso. Então, do ponto de vista de relacionamento, a gente sempre tem essa tendência de muitas vezes se reunir, aquela coisa toda. Então, mas a gente tem que policiar isso aí. É isso aí. Policiar isso aí. Porque quando você é um líder, a principal coisa que você tem que atrair são pessoas. As pessoas gostar de estar com você. Ainda que elas sejam totalmente diferentes. Porque a partir daí, a partir desse bom relacionamento, é que as coisas vão fluir. Perfeito. Como é que as coisas vão fluir sem um bom relacionamento? Não tem problema. O relacionamento é tudo. Né? Por isso a gente vê tanto ambiente tóxico, né? Isso mesmo. Porque às vezes você entra numa empresa, o ambiente é pesado, carregado, aquela coiseira, né? É um negócio... E as pessoas estão ali querendo dar curso, querendo... Né? Talvez se fosse primeiro relaxar essas pessoas, primeiro interagir essas pessoas, primeiro fazer elas, depois com o coração aberto, com um ambiente bacana, aí as demais coisas vão fluir. É isso aí. Né? Muito bom, muito bom. Ô Leomar, você tem alguma rotina com a sua liderança, de feedback, de orientação, de start de agenda, ou você acredita muito na liderança com mais autonomia? Eu acredito muito a liderança com mais autonomia. Acredito, assim, porque assim... Aquela gestão marca-passo não te... eu nunca consegui fazer isso, né? Nunca consegui fazer isso. Eu penso que as pessoas, elas têm que se sentir líder. Elas têm que se sentir líder. Embora tem pessoas, tem um fato interessante, tinha lá na Gravazão também, isso aconteceu lá na Gravazão, tinha uma menina que era muito boa de serviço, coisa e tal, e eu queria trazer ela para um cargo melhor, que inclusive isso iria trazer uma remuneração melhor para ela, né? Na época era quase o dobro do salário dela, tá? E a gente sempre, nessas oportunidades, né, a gente chama a pessoa muito feliz e fala, olha, vem aqui, tá, coisa e tal, eu tenho um negócio bacana para te falar, tá? Eu quero te promover, você vai ter uma oportunidade, tá, coisa e tal, e você vai ganhar mais, tá? E ela escutou tudo aquilo, virou para mim e falou assim, não, mas eu não quero, não. Eu falei, não, você tá brincando? Não. Sonhar pelos outros. Problema. Não quero ser encarregado, não. Eu quero ficar aqui onde que eu tô. Tá bom demais pra mim. Se você não se incomodar, eu vou continuar aqui. Se você não vai me mandar embora, deixa eu aqui. Isso aqui, né? Mas é um problema sério do líder, né? Claro, aí teve a oportunidade que você queria dar pra pessoa e tal.
Mas outra coisa que a gente vê muito hoje no mercado é o líder sonhando pelo colaborador. E assim, o colaborador está em outra agenda, outra busca, e o líder está ali insistindo. Ah, mas eu não quero. Não, mas você tem que querer. Ah, mas o meu sonho tem que ser igual ao seu sonho. E o que gera, ao invés de aproximação, é afastamento, né? Exatamente. E aí, muitas das vezes, quando o liderado fala um não, ao invés do líder ter uma resiliência razoável, falar, poxa, tá bom, a pessoa está fazendo o trabalho dela ali, bem feito, segue aí, eu vou procurar outra pessoa, ele acaba se ofendendo. Né? Porque ele investiu tanto, quis tanto e tal, que ele traz para a pessoalidade, né? Isso é um A perigo. gente estava conversando antes de começar aqui, é que cada um tem uma necessidade, né? Diferente. Às vezes a necessidade dela não era ser encarregado, né? Às vezes Nunca era dor de alguma cabeça. coisa. É porque assim, a gente tem costume muito assim de criar uma expectativa em relação às pessoas, né? E cada um ela tem as suas vontades, os seus desejos. Tem pessoa que quer crescer, porque quer crescer. Agora, então, uma pessoa que não quer crescer e uma pessoa que quer crescer, né, tem uma que não quer. Ela quer ficar aquilo ali. Não é que ela não quer crescer, é que aquilo ali tá bom. Ela quer continuar ali. Né? E tem outra pessoa que ela é ambiciosa, ela quer crescer mesmo. Mas entre essas duas, tem uma terceira pessoa que está aqui, que é aquela pessoa que reclama de tudo. Ela não está conformada ali e ela quer chegar aqui, mas ao mesmo tempo ela reclama de tudo. Ela fala assim, não, mas eu não quer quero... dor do processo. É, né? eu não cresci porque o fulano não me ensinou. Deu a oportunidade para Bertano, mas não me deu para mim. Olha, porque... Então ela sempre tem um motivo por que ela não cresceu. Né? E nunca é por ela, né? Não, nunca é por ela. Ela nunca olha assim. Interessante que... Olha eu viciado em resolver problema. E como resolver essa pessoa? Pois é. Essa pessoa, eu digo que é o pior tipo de pessoa que a gente tem para lidar. Por quê? Porque primeiro você vai ter que ensinar ela a enxergar os problemas dela. Porque ela sempre vai dizer que o problema está no outro. Ela sempre vai dizer, ela sempre vai achar um culpado. Ela nunca vai ser responsável. E é tão interessante que hoje as pessoas elas não querem assumir a responsabilidade. Ela sempre vai ter que achar um culpado. Então, assim, ela pode até assumir a responsabilidade, mas primeiro ela vai ter que achar um culpado. Né? Então, tipo assim, se tem alguma coisa, se eu não evoluir, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, eu primeiro vou achar um culpado. Olha, tudo bem, eu não fiz isso, mas foi por isso que eu não fiz. Entendeu? Então, assim, essa questão de você sempre querer achar o culpado e não ser o responsável, não chamar a responsabilidade, ou seja, não olhar para você e falar assim, não, tudo bem, pode até ser que ele me atrapalhou, mas eu não posso parar por isso, eu tenho que, né? Eu lembro, olha só, um fato interessante. Meu sonho era chegar na contabilidade. Né? Então, desde os 8 anos de idade, eu queria chegar na contabilidade, tá? E fui e tracei todo esse planejamento. E eu trabalhava igual louco mesmo, né? Eu gostava de trabalhar. Enfim, um belo dia eu chego na contabilidade. Só que quando eu cheguei na contabilidade, tinha uma única pessoa. E eu até compreendo ela. Ela trabalhava naquele setor sozinha e de repente chega eu. Então, assim, tá, quem é esse cara? Né, esse cara vai tomar meu emprego, esse cara é gente boa, esse cara não é e tal e tudo mais. Ela dominava o setor, uma boa profissional. Só que quando eu chego, eu transmito aquele medo. Aí, de repente, ela olha para mim e fala assim, tá, o que você veio fazer aqui? E eu falei, eu vim trabalhar no setor contábil. Tá, mas e você sabe contabilidade? Eu falei, não há dica de nada. Eu quero aprender. Tá, então no que depender de mim, você não vai aprender nada. Truco. Pronto. Beleza. Esse pode? Aí eu digo assim que ali eu tinha 3 alternativas, né? Primeiro, desistir. Você não tem ninguém para ensinar. Eu vou aprender. Eu desisto. Segundo, eu chamar meu patrão e falar, olha, né, você precisa resolver esse crossover aqui. Porque como é que eu vou trabalhar no setor que ninguém me ensina? É isso aí. Né? Não foi isso nosso combinado. Não foi isso. Outra coisa, então, o terceiro era me virar. Isso aí. Né? Então, aí eu volto a dizer, pô, eu tô falando isso, não sei nem quantos anos atrás. E aí, de repente, eu olho para a pessoa, eu não consigo ter raiva dela. Eu não consigo. Eu olho para a pessoa e falo assim, a primeira coisa que eu preciso é me relacionar com ela. Isso aí. E eu dei aquele assunto como encerrado ali e puxei conversa com ela, comecei a conversar.
Ao invés de ir pro embate? Não fui. Isso. Aí eu olho atrás, tinha lá um monte de revista, né? Que é IOB, né? Informações Objetivas. Aí tinha lá, e eu pergunto, o que é isso aqui? Não, isso aqui tem vários boletins aqui, um ensina a fazer contabilidade, outro... Enfim. Eu falei, bacana, eu posso ler isso aí? Não pode. Eu posso levar para casa? Pode. E eu comecei a levar aquele negócio para casa, no outro dia eu fui, e tô ali, puxo conversa e tal, e vamos. E comecei a ler aquilo lá, e eu já começava a entender alguma coisinha, enfim. Dentro de 6 meses depois, eu já estava bem maduro. E a partir dali, eu segui. E aquela pessoa, ela foi uma pessoa que mais me ajudou na minha carreira. Sensacional. Ela foi fantástica. Ela foi a que me deu um impulso. Por quê? Porque na minha necessidade, eu fui obrigado a ler aqueles boletins tudo. Então, eu aprendi a ler legislação e acabei me tornando quase que um autodidata. Mas a partir dali, eu não vi ela como problema, tratei ela sempre muito bem, enfim, cuidei dela. Né? Muito bom. Mas olhando para aquilo, eu falei assim, se essa pessoa me ajudou muito, e ela me ajudou mesmo. Aquela atitude dela, naquele momento, que ela estava com medo. Então, assim, eu acho que no relacionamento, nós temos que fazer isso, nós temos que compreender a situação das pessoas. É isso aí. Né? Porque Pedro, quando trai Jesus, aí novamente só no livro de Lucas que fala, né? Jesus, quando olha para ele, né? O Augusto Cury fala isso, né? Que é um discurso nesse olhar, é mais ou menos assim, eu te compreendo. Né? Você está com medo, né? Aconteceu um negócio doido aqui que você não esperava, você esperava que eu te salvar e de repente eu estou indo morrer, você não está entendendo nada, mas eu te compreendo. Então eu acho que do ponto de vista de gestão, a gente tem que compreender as pessoas. É isso aí. Né? Então, essa terceira pessoa aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer ela é olhar para ela e ela assumir que realmente o problema não está nas pessoas. Ainda que uma pessoa não queira te ensinar, mas a pessoa não pode ser uma pedra de tropeço na sua vida. Perfeito. Né? Ô, Leomar, acho que aqui a gente tem uma mensagem para 2 pessoas, né? Primeiro, para quem que é esse tipo de pessoa tóxica, pouco responsável, que o problema é de todo mundo menos dela, cara, para de ser isso, toma vergonha na sua cara. Autoresponsabilidade. Isso aí. Né? E aí tem uma segunda mensagem para o líder. Né? O líder, ele baixar um pouco a guarda, se relacionar com as pessoas, cuidar com o julgamento precipitado, ouvir um pouco mais dos sonhos, dos medos, dos anseios e dificuldades, e a partir daí preparar um planinho de ação, né? Peraí, como que eu posso fazer para me ajudar essa pessoa, para mim? Agora, Lucas, outra coisa fantástica também que eu acho, e até é uma frase que a minha mãe usa muito, né? Que ela fala assim, quem sabe a quentura da panela, quem mexe ela. Né? Porque assim, por mais que a gente passe, igual por exemplo, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de passar por todo esse trajeto, então quando eu estou ali no escritório eu me sinto muito tranquilo, porque eu pelo menos conheço aquele ambiente. Né? Isso é legal. Só que é o seguinte, o fato de eu conhecer aquele ambiente, o ambiente ele é mutável. Ele muda. Às vezes até parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, assim, é você escutar quem está executando e enxergar do ponto de vista dele. Nós temos esse problema, porque às vezes nós achamos que nós estamos aqui e aquela pessoa que está lá é como se você tivesse a obrigação de saber mais do que ela em tudo. Não é isso. É você sentar e, de repente, e ver o ângulo que a pessoa está vendo aquilo ali, como é aquilo, porque você aprende muito com isso. E a partir dali, da sua experiência, você levar a experiência para aquela pessoa. Né? E às vezes a pessoa ela não quer fazer isso. Aquilo que você falou, nós não temos resposta para tudo. Né? Não temos resposta. Então, tem coisas que muitas vezes a gente vai... Eu lembro que na época que eu também estava lá na Gramazon, então teve várias coisas assim que eu criei. Só que com o tempo ela foi aperfeiçoada. Perfeito. As pessoas que estavam lá, ela foi aperfeiçoando, né? Então, é isso que a gente tem que olhar e ver esse aperfeiçoamento. Porque às vezes você chega lá e até mesmo as pessoas ensinam um negócio, a pessoa está fazendo de outro jeito. Leomar, é uma máxima que eu sigo e eu aprendi muito cedo, felizmente. Né? Toda vez que eu vou estruturar um time, né, e a última vez foi o da Protagonize, né, eu procuro colocar os especialistas. Né? Então, assim, cada caixinha tem seu capitão. Né? O Gerson é o capitão do recrutamento e seleção. Né?
E já faz anos já que eu te falei disso, né? Que a minha projeção é que você ficasse melhor do que eu em recrutamento e seleção, né? Em conduzir entrevistas, se conectar com o candidato, em ver potenciais. E o porquê? Porque ele está vivendo isso todo dia, o dia inteiro, entrevistou quase 1000 já. Enquanto isso, eu quase não entrevisto mais, né? E o objetivo é o quê? Que ele tenha a capacidade de criar nesse ambiente, se especializar. E o meu maior desejo é que cada um que esteja dominando cada pasta seja melhor do que eu. Porque aí a gente tem um time melhor, né? E eu ser só a pessoa que conecta esses ambientes. Então, quanto liderança, a gente precisa perder um pouco do medo dos nossos liderados serem melhores do que nós. Pelo contrário, é incentivar para eles serem as Ferraris que eles devem ser dentro do seu ambiente, do seu ambiente de responsabilidade, para que daqui a pouco, também se eu ganhar na Mega Sena e querer pegar outros voos, que a pessoa esteja pronta também para assumir a minha cadeira e vamos nessa. Né? E essa concorrência, ela é muito boa. Porque geralmente você pode perceber que uma pessoa, quando ela está no auge dela, ela acaba se acomodando. Então, quando ela tem uma pessoa ali próxima a ela, que ela vai impulsionando, porque você está entendendo? Então, quando você tá ali, que você está muito confortável, aí você acaba, né? Agora, se você, na medida que você coloca pilha nas pessoas e as pessoas estão ali, ela vai te impulsionando, né? Justamente para você melhorar a sua qualidade. Não, tem até uma historinha, né, que fala que eu acho que é mais ou menos isso. O caminhoneiro, ele sempre transportava um tanque de peixes. E aí teve certa feita que ele foi transportar esse tanque de peixes por uma distância maior. Esses peixes todos morreram. Né? E como estratégia de solução, porque os peixes ficaram parados, porque não tinha nenhum estímulo externo nem nada disso, reduziu a oxigenação e eles acabaram morrendo. Como solução, ele colocou um tubarãozinho dentro e isso foi gerando movimento ali o tempo todo. E é esse movimento que fez os peixes sobreviverem para uma viagem mais longa. Ao meu ver, alta performance, ela conecta alta performance. E tem sim um risco, né? O medo ele é um dos maiores estimulantes, inclusive, né? Tem profissionais que a gente conversa que eles falam, nossa, no momento de tensão eu produzo melhor. Se eu tiver tempo para executar a atividade, eu faço uma atividade meia boca. Agora, se tiver acabando o prazo, e profissionais bons falam isso, bons, né? Se tiver acabando o prazo, eu vou lá e faço a melhor tese, eu faço a melhor defesa, enfim. E o que me vem, né, de reflexão sobre isso? O medo, ele é sim um estimulante importante, mas, cara, quando você conecta pessoas de alta performance no mesmo ambiente, a pessoa também pela busca de ser melhor, de ser o destaque ali naquele ambiente, cara, gera um movimento fantástico. E tem também outra explicação biológica que é os neurônios espelhos, né? Que é a partir do momento que você conecta cada vez mais com pessoas de boa performance, e tem também aquela outra teoria, né, de que você assoma a média, né, das 5 pessoas que você mais convive, é muito por conta dos neurônios espelho, né? Porque a partir do momento que você vai convivendo com pessoas de boa performance, você vai pegando alguns comportamentos e hábitos dessas pessoas e colocando para a sua performance também, né? Então, acho que a gente tem que acabar um pouco com esse medo de estar do lado de pessoas boas, né? E realmente se conectar com elas. Desde a minha época de Ocatur, Leomar, eu me recordo muito, muito claro, né? Eu fui um coordenador muito jovem lá e eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu, né? E a minha sina foi ser meu desejo, né? Era sempre ser o pior do grupo. Eu queria que no grupo eu tivesse conectado com pessoas melhores do que eu para me aprender alguma coisa nesses grupos, né? Claro que o medo é ruim, o medo de perder a cadeira, o medo de ser substituído é ruim, né? A gente precisa naturalizar algumas coisas e querer se conectar, se relacionar com pessoas boas para a gente aprender, né? E se conectar com elas. Exatamente. E assim, tem, acho que é o pastor, não lembro, até esqueci o nome do pastor, mas ele fala assim, o ambiente ele não nos deforma, não nos transforma, acho que não nos conforma, nós é que damos forma para o ambiente. Só que é o seguinte, eu até costumo citar isso. Se você quer salvar uma pessoa, por exemplo, você está na beira de um lago, né? Aí você não sabe nadar. Cai o seu melhor amigo lá, ou sei lá, o seu filho, ou né, a pessoa que você mais ama, caiu lá, tá, né?
se você não sabe nadar, pular lá para salvar ele é uma burrice. Você vai morrer os dois. Não tem jeito. Então você precisa se preparar para, nesse momento, você estar apto a poder salvar aquela pessoa. É isso mesmo. Então, assim, isso que você fala aí, realmente, nós temos que conviver num ambiente que ele vai nos capacitando, né? Mas não também esquecer de pegar essa capacidade nossa, né? E também ter o trabalho, de muitas vezes, de formar pessoas, porque às vezes a gente, assim, naquela ânsia do resultado, né? A gente acaba querendo tudo muito, muito rápido, né? A gente não tem paciência, ou a gente quer só conviver também com o nível de pessoa muito alto, né? E por incrível que pareça, hoje você formando pessoas, eu vejo isso pelo ambiente que eu trabalho, nas empresas que eu trabalho, a maioria são tudo formado. E você consegue achar cada pérola bacana, isso, sabe? É muito legal. Você consegue transformar as pessoas e são diamantes brutos. Diamantes brutos. Né? Então, de certa forma, você convive, você se capacita, mas ao mesmo tempo você vai transformando outras pessoas também. Isso é legal. E essas pessoas... E a multiplicação é isso, isso. E essas pessoas depois, isso fica marcante na vida das pessoas. Sabe? Isso mesmo. É isso mesmo. E tem muito diamante aí bruto, mas que precisa ser lapidado. É isso mesmo. Né? E o líder precisa de tempo para isso, né? De tempo, de qualidade, inclusive. Muito bom. Leomar, nosso assunto rende. Falamos bastante de business, né? De negócios. Mas eu vejo que você tem uma preocupação com a sua vida fora dos negócios muito grande. Né? E me fala, como você consegue equilibrar isso, né? Família, igrejas, relações fora, como que funciona isso? Olha, às vezes a gente pensa que a gente tem vários personagens, né? Porque assim, tem o Leomar empresário, tem o Leomar pai, tem o Leomar irmão, tem o Leomar filho, tem o Leomar amigo. Né? Mas é um Leomar só, né? É um Leomar só. E a gente tem que conviver nesse ambiente. Isso não quer dizer que, igual, por exemplo, de repente você vai ter um momento em que você está numa dedicação maior, né? Mas hoje o que às vezes a gente percebe é que a pessoa ela tem uma condição, mas ela é extremamente miserável. Ela não usufrui daquilo ali, né? Não usufrui. E por que isso acontece na vida das pessoas? Porque as pessoas estão preocupadas muito com o resultado. No meio empresarial eu vejo muito isso, até na questão do instituto. Gente, não teve uma pessoa que entrou no instituto que falou assim, onde é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falo, mas não sei. A pessoa fala assim, esse cara é doido, porque ele é empresário. Como é que ele monta um negócio que ele não sabe que ele vai ganhar dinheiro? Entendeu? Então, assim... A gente sempre fica trabalhando muito em termos de resultado. Aí você quer resultado do seu filho, você quer resultado da sua esposa, você quer resultado da sua empresa, você quer resultado... E você acaba negligenciando o processo. É isso aí. Né? Então, a partir do momento que você der importância para o processo, né, as coisas elas vão fluir naturalmente. Aproveitar o tempo no ambiente que você está e não deixar se contaminar. Né? Porque... o processo é importante. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho de Bíblia também, só para entender. Aí Jesus chega lá numa situação totalmente complicada, uma bagunça danada, Roma, aquela loucura toda, e os discípulos achando que ele ia lá e ia resolver a parada de todo mundo, tá, coisa e tal, e pronto, e todo mundo ia ficar numa boa. Nada a ver. Eu acho que na hora que ele saiu, deixou o negócio pior do que estava. É isso que eu ia falar. Entendeu? Tumultuou, mas... Então, assim, por quê? Porque naquele exato momento que Jesus morre e perdoa o pecado de todo mundo, aquele que fez, aquele que vai fazer, perdoa o pecado de todo mundo. Se esse era o problema, ele pegava e levava todo mundo embora. É isso aí. Pronto. Então, a salvação nunca foi um propósito, um fim, é um meio. Né? Então, aí é que eu falo. Às vezes, a gente, preocupado com o resultado, a gente negligencia o processo. O processo naturalmente, né? Então eu acho que é muito disso. Então na medida em que você vai analisando
o processo da sua empresa, o processo da sua amizade, o processo do seu lar, o processo. Você tem que aproveitar o processo. E às vezes você está passando um processo difícil na sua empresa. Mas o processo da sua família vai te dar uma energia para você. Você tá entendendo? Então, é isso. A gente tem que analisar mais a questão do processo do que propriamente o resultado. E as pessoas estão muito focadas no resultado hoje. Muito. Alta performance. Não, você tem que... Gente, aproveita o processo. É isso aí. Eu acho que é isso aí. E pode sim, né? Eu acho que com a família, com a vida fora, né? De irmão, de amigo, de mentor, enfim, né? Essa vida fora dos negócios, né? Bem equilibrada, eu acho que ela é um impulsionador para você ter energia, dedicação, inclusive motivação para os negócios. Mas o negócio não pode ser por si só um fim. Né? Quantas pessoas, né, a gente vê uma vida inteira de dedicação, e quando chega lá no topo, não tem saúde, não tem bem-estar. Não tem mais família. Não tem família. Você sabe, assim, também um erro assim, que a maioria das pessoas comete? É que ela fala assim, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Isso é um problema. Nossa, isso é conversa para boi dormir. Essa causalidade é perigosa. Não tem nada a ver. Entendeu? É igual fala a canção mesmo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bom. Né? Então, assim, a gente tem que... se eu tivesse um carro, eu ia falar... Não, cara, enquanto o carro não chega... O que você pode fazer? Né? Aí o Mário Cortella também ele fala isso, né? Faça o seu melhor nas condições em que você se encontra, até que apareça condições melhor. E você faça melhor ainda. E faça melhor ainda. Né? Enquanto não tem um carro, você pode alugar que é 200 o carro. Né? É mais barato até do que você pagar a mensalidade no final do mês. Né? E vai curtir uma viagem com a família e vai aproveitar. Pronto. Né? Mas é algo muito importante, mas que a gente acaba esquecendo dessas soluções. Né? E assim, fica vivendo tanto esse momento futuro que quando ele chega, você coloca outro momento futuro para sobressair a ele. Né? Aí você perigo danado. Aí você fica sempre trabalhando por meta. Não que a gente não tem que ter meta, não tem que ter objetivo, não é isso. Mas você fica trabalhando pelo amanhã. É isso aí. E acaba não vivendo hoje. Acaba não aproveitando o momento. E o que é que a gente aproveita? É o presente. Né? O passado você não mexe nele, o futuro nem sabe se vai chegar. Nem sabe se vai chegar. É isso aí. Então, acho que é uma boa reflexão, sem dúvida nenhuma, né? A gente aproveitar esse processo, plantando sempre, mas não deixando de colher. Exatamente. Eu acho que é por aí. Muito bom. Então, desse bate-papo, né? Acho que a gente tem vários ensinamentos aqui, né, Gerson? Acho que, primeiro até muito obrigado, viu, Leomar? Aprendo muito nessas conversas, né? Mas falando um pouco de gestão, né? Eu acho que fica um aprendizado muito forte para quem está ouvindo, né? Da descentralização, de estimular realmente que as pessoas se aproximem e contribuem pela causa, da liderança. A gente tem um caminho importantíssimo, né, de se relacionar com as pessoas, ouvir as pessoas pelos motivos dessas pessoas, para que elas façam por esses motivos, né? E, claro, conectar problemas a esses solucionadores. Acho que é um caminho importante que a gente tem para permear. E da família, dos relacionamentos, o mundo fora do negócio, que é um mundo, inclusive, muito maior, né? Esse mundo fora dos negócios, a gente sempre cuidar com o processo, né? Tá plantando, mas sem deixar de colher. Leomar, muito boa conversa. Você deve ter feito aqui pelo menos umas 50 referências bíblicas. Muito bom. Assim, realmente as melhores que poderiam ser. As melhores poderiam ser, inclusive. Muito bem. Desejo muito sucesso pelo projeto, né, do Instituto. Né? Tenho acompanhado desde o início, né? Até peço para que você fale o @, quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais como que funciona. E, enfim, fica à vontade. O Instituto é Evolução Instituto, né? .org.br. E, assim, eu sempre disse que eu gostava muito de contabilidade, embora eu tenha as empresas hoje, né? A gente acaba atuando na área empresarial, mas eu sempre, na hora que eu vou me apresentar, me apresento como contador, porque eu sou apaixonado. E eu achei que eu não encontraria nada que me desse mais paixão, né, do que a contabilidade. E realmente eu encontrei essa plataforma, que é a plataforma realmente do Instituto. Porque, assim, essa ligação, porque hoje a gente, através do Instituto, a gente consegue ter ligação com empresas,
tanto com órgão público, com órgão privado. Então, isso eu falo que é uma plataforma mesmo, onde nessa plataforma onde nós vamos encontrar uma mesa, né? Onde as pessoas vão trazer as suas necessidades e outras vão trazer as oportunidades. E ali elas vão se encontrar, né? Por exemplo, nós temos lá um termo de cooperação técnica até com o IFRO. E uma das questões que teve um dia que eu estava conversando com os professores, aí um professor falou assim, puxa, né, porque a gente é formado, tá, e o que a gente gostaria? De fazer pesquisa, né? Então, às vezes, a pessoa está ali, ela está dando uma aula, mas ela quer fazer pesquisa mesmo, porque ela estudou para aquilo, né? Então, assim, eu vejo o Instituto isso, a gente trazer essas oportunidades de trabalhar essas pesquisas, ou seja, dar oportunidade para o professor, dar oportunidade para o aluno, dar oportunidade para o empresário, né? Porque às vezes, igual por exemplo, o empresário ele não consegue ir lá e ter uma conexão com o Instituto Federal. Mas eu, como entidade, eu consigo, eu tenho essa conexão, então eu consigo unir essas pessoas. Então ali é um ponto de encontro. E isso, assim, me deixou muito feliz, porque a gente acaba lidando com um monte de pessoas e ao mesmo tempo atendendo a necessidade de todo mundo, né? Porque cada um leva o que tem, né? E acaba recebendo aquilo que não tem, né? É uma mesa, é uma mesa. Que legal. Delmar, parabéns pelo projeto, inclusive, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Gerson, últimas palavras. Não, muito bom. Acho que eu tenho uma frase que eu sempre falo com a minha esposa, que é muito bom sentar em mesa onde a gente ouve mais e fala menos, né? Que aí significa que você está aprendendo bastante. Fantástico aqui hoje. Acho que fica muito forte de lição para mim a questão do problema, né? Não ser averso ao problema e ver ele como um impulsionador para você seguir. Então, muito bom. Nos siga nas redes sociais, né? Lucas, Protagonize, o Liomar, o Gerson. E é isso aí. Muito bom. Vamos dar ênfase, né? Liomar, qual é o Instagram? Liomar Carvalho. Liomar Carvalho. Gerson Alves, lucas.gestão. Lucas.Correia.gestão. E, enfim, deixa de seguir a Protagonize.gestão também. Eu só queria dar uma pitadinha aqui no final. Parece uma frase de efeito, mas não é uma frase de efeito, né? Eu até costumo dizer para as pessoas elas deveriam fugir de reuniões. Né? Ao invés de a gente fazer reuniões, a gente fazer encontro. Por exemplo, eu vim para cá sem saber o tema. Isso aí. Né? Vim fazer um bate-papo. Né? Então, assim, porque toda vez que você fala assim, vamos fazer uma reunião, né? Aí a pessoa fala assim, puxa, lá vem problema. Já sobe as armaduras. Aí quando você fala assim, vamos nos encontrar, aí você fala, pô, alguma coisa boa vai acontecer, não é verdade? E a gente também tem que trabalhar mais na mesa, o sentido da mesa, né? É isso aqui, é de compartilhar, né? Porque quando você retrata a mesa é um lugar onde que você fica constrangido quando a pessoa não se alimenta. Né? O seu constrangimento é porque a pessoa não se alimenta e não porque a pessoa comeu demais. Né? Então, geralmente, quando você está na mesa que alguém não quer comer, você fala, você não gostou da comida? Tem algum problema? O que eu posso fazer? Né? Aí, quando a pessoa come muito, você fala assim, nossa, é bom de prato, né? Mas é até algo que te incentiva, né? Então, eu acho que isso aqui é muito importante, né? O podcast mesmo, ele tem retratado isso, retratado a mesa, né? Onde você está ali compartilhando, né, os seus conhecimentos, as suas ideias. É muito bacana. Muito legal. E o Caio, o CEO da Chili Beans, ele tem uma frase para mim assim, muito marcante dentro disso. Que ele fala que as melhores reuniões que ele tem com os times dele é no café da manhã. Né? Tem lá uma agenda extensa de reunião, sala de reunião. Mas no café da manhã, naquele bate-papo informal, é onde ele colhe mais informações e onde ele se sente mais produtivo. Isso é muito legal. Tem total conexão com isso daqui. E a mesa, só finalizando, acho que eu preciso finalizar, mas só uma história rapidinho aqui. Né? Eu teve um dia que eu estava na igreja e aí teve uma pessoa que estava nos visitando lá e falou muito sobre a mesa, eu achei interessante. E eu tinha, lá em casa nós tínhamos o hábito de almoçar, eu, a minha esposa e as crianças, e de repente a secretária vinha depois. Ela não se sentia bem, aquele negócio todo. Aí eu cheguei numa segunda-feira lá, né, depois do domingo, falei assim, agora a partir de hoje todo mundo vai ficar na mesa, todo mundo tem que almoçar junto. E eu percebi o seguinte, que no primeiro dia que ela sentou na mesa, ela ficou igual um robozinho, ela ficou lá engessada, né, era um ambiente esquisito, né, ela nunca... Né, mas aí a partir do momento que os dias foi passando, aí ela já se soltou, ela sentia parte da mesa. Muito bom. Né? Então assim, e aquele virou uma família.
Normal. Então, assim, às vezes no primeiro momento, na hora que a gente traz as pessoas para nossa mesa, ela não se sente confortável. Mas é isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Legal. E é o poder das conexões. Né? Exato. Relacionamento, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado de novo, Leomar. Papo muito riquíssimo. Aprendi muito aqui hoje. Espero que vocês que assistiram tenham aprendido muito também, tenham conseguido aproveitar bem. Comenta aí, né, se for no YouTube, qual que foi a parte que mais te tocou aí, que você aprendeu mais, isso é importante pra gente ver. É isso mesmo, é isso mesmo. Curte, comenta, compartilha. Nos siga nas redes sociais. É isso aí. Né? E aguardem o próximo episódio, Até a que tem muito próxima. mais por aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu. Tudo de bom.